Oi, gente! Olha eu aqui de novo, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo bem. Espero que esteja tudo bem para todo mundo. Que todo mundo tenha encontrado o seu lugar certo nesse mundo, esteja trabalhando, esteja viajando, sei lá, se divertindo, enfim, que todo mundo faça a sua parte, todo mundo encontre seu caminho, né? E da melhor forma possível. Então, hoje eu vou falar para vocês uma coisa. Eu aqui em casa, eu não sou de sair no portão, não tenho hábito de ficar no portão. Porque também não tem, minhas vizinhas todas foram embora, algumas morreram, outras venderam a casa e foram morar com filha ou com filho. Então ficou assim, você olha, você não vê nada, você vê um monte de casa derrubada, vê alguma casa que foi alugada, mas que as pessoas trabalham durante o dia, à noite é que você não vai ficar no portão, né, claro. Então eu não vou no portão, eu só vou na hora de tratar do Toninho. Então vocês já sabem disso. Então eu não fico olhando para as coisas, eu sou uma pessoa extremamente distraída e vocês sabem disso. Se existe uma pessoa distraída, sou eu. Eu sei que meu marido chegava e dizia assim, viu, já derrubaram a casa daí da frente, vão construir um prédio com 10 andares. Falei, nossa senhora, e dá? Ele falou, claro que dá até 15 se você quiser saber. Agora estão construindo prédios bem altos. Falei, nossa, é? Ele falou, já estão começando a aterrar, já estão a planar, estão fazendo. Porque o meu marido, ele entra e sai várias vezes, porque ele vai na farmácia pra gente, se precisa, no mercado, vai pegar pão, vai pegar a carninha dos gatos, as latinhas deles. Então, ele sai, porque ele tem que distrair também, ele não pode ficar em casa fechado. Não é porque eu fico aqui que ele vai ser obrigado a ficar também, né? Não, ele tem que sair mesmo. Então, se ele estiver aqui no mercado para comprar tudo de uma vez, ele não vai. Ele pega e deixa, e aí compra mais tarde um pouquinho, outra coisa. E daí a pouco ele fala, ai, esqueci de tal coisa. Aí ele pega e vai. Mas se você aguentar aí, vai. E é a melhor coisa que ele está fazendo. E que enquanto ele sai, ele anda, ele distrai, ele encontra ainda alguns amigos. E quando ele jogava futebol, poucos, que a maioria também já estão no céu. E os outros também mudaram, mas tem alguns que têm ainda a família aqui, eles vêm visitar a família. E nesse vir visitar, o mercado é o ponto de encontro, né? O mercado é o ponto de encontro, e aí ele de vez em quando encontra com algum deles, e ele vem todo contente porque ele conversou com um, conversou com o outro, né? Mas é raro, muito raro, muito raro. Então, ele pegou amizade com os moços que estão trabalhando para fazer a construção, né? E a gente pensa assim, puxa vida, não a gente, graças a Deus eu não penso assim, nem meu marido, muito menos a minha filha. Mas tem pessoa que pensa, puxa vida, olha, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que fazer as coisas, tem que pegar ônibus, a gente tem que pegar metrô, a gente tem que andar um bom pedaço. Poxa, mas a gente tem que trabalhar todo mundo, porque é o pão de cada dia da gente, né? Então, alguns tiveram a chance de conseguir um emprego melhor, outros não. Mas a gente vai tocando, a vida é assim mesmo. Ninguém é igual ao outro. Não existe duas pessoas iguais que tenham as mesmas coisas, tudo. Não. E outra, até o modo de pensar das pessoas são diferentes, né? Então, tem sempre quem reclama. Eu nunca reclamei, gente. Sempre fui grata porque eu encontrei o trabalho que eu queria. E eu trabalhava naquilo que eu gostava. Assim como minha filha também. E meu marido também. Então a gente nunca foi reclamar. Estava tudo bom, né? E os moços ali que estão construindo, eles também não reclamam. Gente, outro dia eu estava tratando do Toninho, eu olhei, eu pensei que eu ia dar de frente com 2 andares. Aí eu vi que eu não enxergava o final do segundo andar. Aí eu vim mais
para fora um pouquinho, perto do portão. Aí, quando eu cheguei perto do portão, que eu olhei, gente, eles estavam trabalhando no 9º andar já. Já iam começar o 10º andar, ou seja, o último andar. E aí depois eles iam rebocar, fazer todas as coisas, né? Colocar azulejo, colocar lajota, aí tem um acabamento, que às vezes pode ser que nem seja eles que façam, né? Mas, gente, vocês precisam ver como eles são felizes. E eles correm um risco danado de vida. Um risco, gente. Eles ficam lá em cima, jogando tijolo um para o outro e gritando. Então, eles puxam com a corda e vai aquela coisa cheia de tijolo lá para cima. Mas ele não tem o que segurar ele, uma corda que segure ele. Ele não tem onde ficar fixado. Olha, eu não sei o que fazer, eu fico tão desesperada que eu entro e vou rezar para proteger eles, para Deus proteger, porque, nossa, meu Deus, eles são rápidos, eles estão fazendo rápido mesmo, são trabalhadores mesmo. Então, eu sei que eles existem porque o meu marido conta. E porque às vezes eu ouço eles darem risada. Eles dão risada de qualquer coisa entre eles, de uma música, de uma coisa, ou de repente eles já estão no fim do dia, eles tomam uma biritinha, né? Com certeza. Então eles ficam alegres, aí eles ficam falando as coisas, brincando. E eles são felizes com aquilo que eles têm. E eles não sabem o perigo que eles estão correndo. Porque deveria ter como é que chama, meu Deus, uma grade, um tipo de uma grade, uma coisa que se de repente ele caísse de lá, aquilo amenizava o tombo dele. É muito alto, 10 andares é muito alto, gente. Eu nem sei como eles fizeram tão rápido, tão rápido. Já tem os buracos da janela, das portas, das coisas, tudo. Aí que eu vi, eu falei, meu Deus, mas tão pouco tempo eles fizeram tudo isso, e felizes, e não sabem o risco que eles estão correndo. E a gente tem dó, a gente fala, puxa vida, para perder a vida é num segundo. Se ele cair de lá e perder equilíbrio, gente, não tem o que segura ele. Porque tem prédios que a gente vê construindo, tem que nem Andaime. O quê? Andaime. 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 Tem andaime. Mas independente do andaime, tem um tipo de umas cestinhas. Tela. Umas cestinhas. Eles entram dentro e aí tem aquele ferro de aço que vai rodando e eles descem com aquilo. E sobem com aquilo. Então, tem a rede também. Em outros prédios, mas aí não tem nada. Só tem eles, o cimento, a areia, o que eles têm que trabalhar e pronto. Gente, aí a gente olha e fala, meu Deus do céu, como a gente é feliz e não reconhece a oportunidade que Deus deu para a gente. Primeiro, de já estar nesse mundo, né, de ter nascido aqui. Segundo, porque a gente perdeu tanta gente e Deus ainda deixou a gente aqui mais um pouco. E terceiro, porque a gente nunca trabalhou numa coisa tão perigosa. E eles trabalham. Por quê? Eles moram aqui, talvez até junto uns com os outros. Tem uns que dormem, parece que dormem aqui no próprio prédio, numa garagem que eles fizeram embaixo. E tem outros que acho que moram aqui mesmo, né? E tem aqueles que a família mora no interior. Então eles trabalham, no final do mês eles mandam dinheiro para lá, para ajudar a família, para não passar fome. Porque tem muita gente passando fome, né? Tem muita gente ajudando, mas tem muita gente também. Então precisa que tenha aquele que trabalhe, que seja o chefe da família, para mandar o dinheiro. Ou se mora junto, trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Então, gente, é muito triste de ver cada tipo de serviço terrível. Cada tipo de serviço terrível. É que nem os bombeiros, a gente fala, mas o bombeiro ele entra dentro d'água para salvar um cachorro, uma pessoa, seja lá quem for, ele arrisca a vida dele. Ele arrisca a vida dele, sabe? E assim muitos já se foram, acabaram morrendo para poder salvar outras vidas.
Então, existem coisas muito difíceis, principalmente quando tem inundação, né? Ou quando desaba alguma coisa, eles estão trabalhando lá embaixo para pegar, se tem uma pessoa coberta com o que já tinha desabado antes, aí desaba outro tanto e desaba em cima deles. Então a gente vê pela televisão e a gente fica assustada, né? A gente fala, meu Deus, como que tem gente que não pode reclamar? Não pode reclamar, não, porque as pessoas arriscam a vida, porque elas precisam sobreviver. É a lei da sobrevivência, a pessoa tem que sobreviver, ela tem que trabalhar, ela tem que lutar para ganhar o dinheirinho dela e para manter os filhos. Então eu olho assim e falo, meu Deus. Então ultimamente não estou olhando mais, né? Tanto é que eu não tinha olhado mais, eu olhei quando estava no segundo andar, já achei estranho, né? Que não tinha nada para segurar eles, né? Agora que está no 10º, está terminando, já estão fazendo a laje do 10º, é que aí que eu não vou olhar mesmo, porque eu passo mal, sinto mal de ver aquilo. Mas vocês acreditam que eu estou no fundo do quintal? Eu de lá, eu olho para cima e vejo eles pequenininhos em cima da laje, trabalhando e cantando e gritando um pro outro, e brincando, e brincando. Falei, nossa senhora, só a senhora pode guardar, só Deus, anjo santo que existe no céu, que pode tomar conta desse povo. E não é só esses que eu vejo, não. Muitos lugares, porque agora é muita gente construindo. É vantagem para eles construir, né? Porque aí eles dão um apartamento para a pessoa que eles compraram o terreno e aí os outros apartamentos ficam para eles. Então agora é moda assim, quebrar tudo e construir apartamentos, prédios com apartamentos, com vários apartamentos. 10 eu já acho terrível, e era para ser 15, mas acho que aí não passou pela prefeitura alguma coisa, deixaram nos 10 mesmo, né? Mas, gente, é muito perigoso. É muito perigoso, só Deus mesmo, só Deus mesmo. Então hoje, não estou falando coisa alegre para vocês, porque hoje, depois do que eu vi, eu fiquei meio que passada, sabe? Então o que que eu fiz? Eu rezo, assisto missa, rezo, leio a Bíblia, né? Oro para Deus e peço para Deus ajudar eles, porque eles não estão fazendo para brincar, eles estão fazendo porque eles precisam ganhar o pão de cada dia. Então, gente, é isso aí. Vamos nos conformar com aquilo que a gente tem, porque de repente a gente é tão feliz, a gente tem de tudo na casa da gente e ainda inventa moda, que nem eu, né? Invento isso, aquilo outro, comprar isso, comprar aquilo outro e cair de bobeira quando eu já estou em casa. Então, gente, a gente tem que pensar bem que a vida é muito difícil para muita gente. Só que eu bato palma para eles, porque eles trabalham mesmo, gente, e com amor. Então, fizeram perfeito, já está praticamente acabado. Estão só acabando de passar a massa deles lá de fora, mas aí depois acho que deve cuidar só da parte de dentro, né? Mas eles trabalharam muito para chegar naquela altura. Do meu quintal, lá do fundo, eu olho às vezes para cima assim, escuto falar ou fazer barulho de alguma furadeira, alguma coisa, eu falo, meu Deus, tem uma furadeira aqui do lado. Aí depois eu vou prestando atenção, eu falo, não, não é daqui do lado, não, é do prédio, é eles. Eu falo, meu Deus, eles estão lá em cima. Aí eu falo, não olha, Mercedes, não olha, pede a Deus. E é assim. Então a vida é assim. Hoje eu tenho isso para falar para vocês, mas eu acho que para muita gente vai valer, para se conformar com aquilo que ela tem. Às vezes a gente não tem tanta coisa, mas aquilo que a gente tem e que deixa a gente sobreviver é o que importa. É o que importa, tocar o barco para frente, né? Lutar, trabalhar, se o emprego não for muito do seu gosto, você não conseguir mudar de emprego, fica com aquele, mas não fique desempregado. E aceite com carinho, porque infeliz daquele que não tem para onde voltar na segunda-feira, né? Tem o sábado e domingo, aí tá tudo bem. Quando chegar na segunda-feira, não tem para onde voltar, porque está desempregado. Então isso é triste. Mas a vida é assim mesmo. Mas eu desejo tudo de bom para vocês. Sejam felizes, que Deus abençoe, que faça o dinheirinho de vocês brotar e redobrar, que nunca há de faltar,
porque é um dinheiro abençoado também. Tenho certeza que foi com muita luta, com muita coisa, tá bom? Um beijo bem grande e ficam com Deus. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Beijo bem grande mesmo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.